Bom, meus amados irmãos e irmãs, a palavra de hoje ela se encontra em Lucas, capítulo 9, versículo 43 a 45. E vai dizer para nós o tema: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. E a palavra vai falar para nós que naquele tempo todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Irmãos e irmãs, a palavra de hoje, assim como o tema, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Nós precisamos buscar conhecer mais sobre as coisas espirituais. Às vezes nós levamos uma vida como que não estamos nem aí, né? Às vezes colocamos uma rotina na nossa vida e vamos participando das coisas de Deus e fala assim: graças a Deus, já participei disso hoje. Assim, por exemplo, a missa, quando termina a missa, que o padre fala e vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Às vezes a gente fala assim: graças a Deus, é como se tivesse dado aquele alívio. Graças a Deus, terminou. Graças a Deus, participei da missa desse domingo já. Não preciso participar de outra. A gente sente assim como se fosse um peso, né? E as coisas espirituais a gente precisa buscar cada vez mais focar naquilo que Jesus nos mostra. Porque a palavra de hoje ela inicia falando, Jesus falando, prestai bem atenção. Olha bem, Jesus fala no versículo 44, prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. Ou seja, a gente precisa prestar muita atenção, porque os sinais são dados. Irmão, irmã, às vezes o seu filho está há muito tempo com o celular nas mãos, você não sabe o que está acontecendo, e Jesus hoje fala, prestai bem atenção. Olhai o que o seu filho está olhando ali no celular, os conteúdos que está vendo. Às vezes está levando seu filho e toda a família para o abismo. Prestai bem atenção, Jesus fala. Às vezes você está andando com certas amizades que vai te levar para o abismo. E você precisa prestar atenção. São sinais que o Senhor fala, prestai bem atenção. Prestai bem atenção. Às vezes você esfriou na fé e você se acomodou e você pensa que isso é normal. Você vai na missa quando dá. Você pega a Bíblia quando você sentir que deve pegar, você não está nem aí mais, você não faz oração nenhuma dentro de casa, nem com a sua família, nem consigo próprio, você sozinho, não tem um momento interior com Deus, um momento pessoal com Deus. E o Senhor fala, Ele continua falando, prestai bem atenção. Ele fala para os discípulos, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos eles não compreendiam, porque eles não entendiam ainda as coisas espirituais. E Jesus ele falou o sentido que lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. Eles precisavam buscar mais na palavra. Eles precisavam buscar mais as coisas do alto. Às vezes a gente está tão focado nas coisas terrenas que esquecemos das coisas do alto. E quando as complicações da vida começam a acontecer, nós não entendemos. Muitos cometem suicídio. Muitos querem fugir. É desse jeito. Muitos falam, não é para mim isso e tal. E é assim. Precisamos buscar mais alimentar das coisas espirituais. Que Deus assim nos abençoe.